Shalom a todos, mais uma vez na presença do Criador para buscar a sua palavra e responder algumas perguntas que surgem através da caminhada. Surgem muitas perguntas. Uma pergunta que sempre é feita: por que aquele homem crente, aquele homem que a arca ficou 3 anos na casa dele, o seu filho morreu na caminhada quando estava transportando aquela arca? Por quê? Entendeu? Então, diante da palavra do Senhor, diante do Senhor, tudo tem uma resposta. Depois da segunda pergunta, por que os filisteus, adoradores do deus Dagon, adorador do ídolo Dagon, não morreram quando estava transportando aquela arca? Eles não morreram, mas grandes pragas chegou ali no meio daquele povo filisteu, estavam ficando doentes, e o seu ídolo que eles adoravam diante da arca do Senhor, toda manhã que amanhecia com a cara no chão, entendeu? Toda manhã aquele ídolo amanhecia com a cara na terra, entendeu? E aquele povo começou a ser amaldiçoado, e mais tarde eles devolvem aquela arca do Senhor, né? Porque, na verdade, a arca é a presença do Senhor, era a presença do Senhor no meio do povo. Se você for estudar, aquela arca é a presença do Senhor no meio do povo, entendeu? Como diz, o tabernáculo do Criador no meio do povo. Por isso que o irmão Nilson cobra as pessoas, né? Se a sua religião não crê na manifestação do Criador, não crê no tabernáculo do Criador no meio do povo, então a sua religião é mais uma religião errada na terra. Estão ouvindo? Se não crê que o tabernáculo do Criador que anda existe, então a sua religião é vã na terra. Então, falando sobre isso, nós vamos ler em 2 Samuel 6, que às vezes as pessoas questionam, né? O irmão Nilson lê um versículo só e quer falar a Bíblia inteira. Não é isso, entendeu? Não é isso. Tem passagem que às vezes nós precisamos ler 10, 12 versículos para nós entender a passagem. E tem passagem que nós lê um versículo, nós vai entender. No mandamento, como transportar a arca, nós vai ler um versículo e nós vai entender. Entendeu? Que é mandamento, como transportar a arca. Nós vamos ler lá na frente. Entendeu? Vamos ler um versículo e nós vai entender. Mas no transporte da arca, nós vamos ler 7 versículos. Entendeu? Tem passagem que nós temos que ler mais versículo. Tem passagem que nós lê um versículo para nós saber que Israel é o filho primogênito do Criador. Nós precisamos ler mais de um versículo. Se você for muito burro ou for endemoniado para não entender, entendeu? Ou você é burro ou você é endemoniado para não entender. Porque em um versículo só, o Criador falou para Moisés: se o testemunho do Criador não vale para vocês, porque vocês estão cegos, mudo, entendeu? Endemoniado, entendeu? Vocês não vão entender. Um versículo só você entende, aquele versículo de Êxodo 4:22. Não precisa ler 2 versículos para saber que Israel é o filho primogênito do Criador, né? Vai lá, Moisés, fala para Faraó, solta o meu filho primogênito. Se o testemunho do Criador não serve para vocês, entendeu? Então vocês não tem o Criador e não vai ter o Criador e não vai ter a salvação. Entendeu? Se vocês não aceitar a palavra do Criador, entrar pela porta.
entendeu? Entrar pela porta, porque o Criador tem um grande plano de salvação, entendeu? O Criador, como ama as pessoas, criou um plano de salvação para as pessoas entender a sua palavra e ser salvo através da sua palavra, entendeu? Então isso é a palavra do Criador, como o versículo lá de Levítico também, para nós entender que o próprio Criador falando, né? Colocarei o meu tabernáculo no meio deles, andarei no meio deles e serei o Deus deles. Entendeu? Aí vem o Senhor Yehoshua e prega: antes de Abraão, eu sou. Antes de Abraão, eu sou. E nem assim as pessoas não entendem, entendeu? Nem assim as pessoas não acreditam, entendeu? As pessoas querem ir passear na igreja, as pessoas querem ter uma fantasia religiosa, é isso que as pessoas querem, entendeu? Parece que nunca vão prestar conta ao Criador, nunca vão viver 70, 80 anos ou vão viver para sempre, entendeu? Essa semana eu trabalhando com o pedreiro, o pedreiro me perguntou qual o sentido desta vida. A gente vive 70, 80 anos e morre. Qual o sentido desta vida? O que você responderia para esse pedreiro? O que você responderia para esse pedreiro? Olha a pergunta que ele fez. Qual o sentido dessa vida? Que nós vivemos 70, 80 anos e morremos. Qual o sentido desta vida? Eu respondi para o pedreiro, né? Trabalhando junto com ele ali, servindo o pedreiro, entendeu? Eu respondi para ele. Para mim, o significado desta vida, desses 70, 80 anos que nós vivemos aqui na Terra, o segredo desta vida é uma oportunidade de nós procurar encontrar o Criador, invocar o seu nome e reconciliar com o nosso semelhante aqui na Terra. Entendeu? Olha o que pela misericórdia do Senhor, foi uma pergunta assim. Ele fez a pergunta e eu respondi que na hora, eu creio que foi uma pergunta da parte do Criador. Eu acredito assim que essa vida que nós temos aqui é uma oportunidade de nós procurar o Criador, encontrar o Criador, invocar o seu nome para ser salvo, entendeu? E reconciliar com o nosso semelhante aqui na terra. Reconciliar com o nosso semelhante aqui na terra, como é o mandamento, né? Amar o Criador sobre todas as coisas da terra e amar o nosso semelhante como a nós mesmos, entendeu? Ele ficou até satisfeito com a resposta que eu dei aqui naquela hora. A gente trabalhando aqui na correria, né, eu dei essa resposta para o pedreiro. Mas é assim, surgem muitas perguntas, mas o assunto hoje, você viu a gente falando naquele homem crente que morreu ao tocar na arca, a gente já vai indo para outro assunto. Então vamos ler lá para nós entender, porque às vezes o Espírito do Senhor nos leva para outro assunto para a gente entender as coisas do Criador nesses últimos dias e que venha um conteúdo bom para que todos ouvintes que venham ouvir, venham entender, e que os sábios dos últimos dias que examina tudo e retenha o que é bom, entendeu? Venha reter o que é bom desta mensagem, entendeu? E aquilo que é bom você guarda para você, entendeu? E você também divide, entendeu? Aquilo que nós pegamos do Criador é para nós dividir. Que ele disse que de graça recebeste, de graça, entendeu? De graça a gente divide com as pessoas. A gente não vai reter o conhecimento do Criador. A gente não vai patentear a obra do Criador, entendeu? Porque ninguém, nem o homem da terra, consegue patentear a palavra do Senhor e nem a obra do Senhor e nem o seu santo nome, entendeu? Então aquilo que nós recebemos do Criador, nós retemos aquilo que é bom, então nós dividimos com o nosso semelhante também. De graça receber e de graças nós passamos para frente aquilo que é conhecimento, aquilo que é bom da obra do Criador. Vamos ler o que aconteceu
no transporte daquela arca. Segundo Samuel 6, para a honra e glória do nosso Deus e Criador, Senhor Yahushua HaMashiach. E tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. Levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo de Baalé de Judá, para levarem dali para cima a arca do Criador, sobre o qual invoca o nome, entendeu? Olha, o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. Puseram a arca do Criador em um carro novo, fizeram um carro novo, e o levaram da casa de Abinadad. Esse Abinadad era o homem crente, vocês foram ver em outros estudos. A arca ficou 3 anos na casa dele, porque não era qualquer um, entendeu? Esse homem não era qualquer um, entendeu? Se tratava de um homem crente da época, que está em Gibeá. Eusa e Aio, filho de Abinadad, guiavam o carro novo. Levando-o da casa de Abinadad, que está entre Gibeá, com a arca do Criador, Aioá ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos, de pau, de flauta, de faia, como com harpas e com saltério, e com tambores, e com pandeiros, e com símbolo, né? Davi se alegrava muito na presença do Senhor, porque a arca era o Senhor Yahushua no meio deles, entendeu? Era o Criador no meio daquele povo. Vamos ler o versículo 6. Chegando à eira de Nacon, estendeu Uza a mão à arca do Criador, e teve a mão nela, porque os bois a deixaram pender, né? Pendeu, né? Não é perder, é pender, né? Quer dizer que os bois, eu acho que as estradas, se as estradas hoje em dia já é péssima, imagina que naquela época, né? O carro de boi andando, né? Eu creio que o carro pendia de um lado para outro. E numa dessas pendidas, a arca poderia cair, ele foi segurar a arca. É isso que está dizendo aqui. O versículo 7. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uza, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca do Criador. Entendeu? Então esse homem morreu. Esse homem não trata não de um pagão dos dias de hoje, entendeu? Esse homem não trata de um idólatra. Esse homem se trata de um homem crente, filho de um homem crente, que a arca ficou 3 anos ali na casa dele, entendeu? Eu acredito que a arca ficou 3 anos na casa dele. Será que ele deu aquela devida referência a essa arca por ficar ali na sua casa 3 anos? Será que ele adorou o Criador ali na presença da arca durante esses 3 anos? Entendeu? Será que ele tocou na arca durante esses 3 anos que a arca esteve na sua casa? São coisas que não está escrito. Isso é pensamento do irmão Nilson, entendeu? Sobre a referência, entendeu? Sobre o que aquele homem fez quando aquela arca, vamos dizer, morou na sua casa, né? Por 3 anos. Olha que honra aquela família teve, né? Mas ele, ao segurar aquela arca, entendeu? E sobre o mandamento do Criador, também é outra coisa.
o mandamento do Criador não era para transportar a arca em carros novos, né? Porque se fez um carro novo para transportar a arca. Quem transportou a arca no carro foi os filisteus quando roubou a arca, porque os filisteus não tinham mandamento. Entendeu? Os filisteus não tinham mandamento. E o povo do Senhor tinha mandamento. Então nós vamos ler um versículo só agora. Vocês vão ver que um versículo só nós vamos entender que foi mandamento do Senhor a Moisés transportar a arca no ombro. Nos ombros das pessoas que era para ser transportada a arca. Entendeu? Mas parece ser um mandamento pequeno, né, irmão Nilson? Sim, mas vindo do Criador não existe mandamento pequeno. São todos mandamentos grandes que tem que ser observado e guardado, entendeu? Às vezes, na ignorância, a gente, quando não conhece, a gente transgride até o mandamento. Mas depois que conhece, é cobrado, entendeu? E foi isso que aconteceu com esse Uza. Poderia ser o irmão Nilson. Não poderia? Poderia ser qualquer irmão hoje testemunha de Yehoshua. Não, que não poderia ser? Poderia, entendeu? Poderia, porque para a arca ficar ali 3 anos com aquela família, era uma família boa naquela época, entendeu? Era adoradores, sim, eram adoradores, entendeu? Mas o que aconteceu com ele pode acontecer com qualquer um de nós nesses últimos dias que temos os mandamentos do Senhor, estudamos a sua palavra, acreditamos no Criador como ele é, não como nós queremos que ele seja, entendeu? Nós temos que aceitar como ele é, e o seu plano de salvação como é o seu plano de salvação, porque nós vamos prestar conta para ele. Vamos ler lá em 1 Crônicas 15:15. Olha esse versículo aqui, ó. Lê só um versículo, você vai entender que o mandamento para Moisés era para transportar a arca no ombro e não dentro de carros. Entendeu? Não dentro de carros. Então eles já começaram errado ao transportar a arca. Entendeu? E com Davi e com todo mundo. Entendeu? Mas hoje, através da palavra do Senhor, é que nós entendemos isso. Entendeu? Que o mandamento foi dado a Moisés como transportar a arca do Senhor. Entendeu? E mesmo Davi fez errado. Por que fez errado? Porque os homens da terra erram. Entendeu? Porque os homens da terra são errantes. Davi errou. Olha no Salmo 119. Eu não vou mandar você ler tudo, porque é muito grande e você tem algumas deficiências de leitura. Mas lê só o último versículo do Salmo 119, né? Ele diz assim: como ovelha desgarrada eu estou. Entendeu? Como ovelha desgarrada eu estou. Mas vem, Criador, procurar a sua ovelha que está desgarrada. Então isso é a palavra do Senhor, entendeu? Isso é a palavra do Senhor sem ignorância. É você olhar para um grande homem de Deus e ver que ele também pecava e ele também reconciliava com o Senhor. Entendeu? Lê só o último versículo do Salmo 119, não vai... Eu sei que os seus óculos devem estar embaçados, entendeu? A sua vista já não está muito boa, entendeu? Mas lê lá, entendeu? O último versículo do Salmo 119, entendeu? Ele se apresenta ao Senhor como uma ovelha perdida. Ele pede para o Senhor: vem, Senhor, vem procurar a tua ovelha que está perdida. Vem, Senhor, vem, entendeu? Isso é os homens da terra, entendeu? Não porque ele é isso, ele é aquilo, esse não serve, aquele não serve, entendeu? Todos servem, todos são úteis na obra do Criador nesses últimos dias. Vamos ler o versículo, que o vídeo já está ficando bastante grande. E os filhos dos levitas, 1 Crônico 15:15, vamos ler só um versículo, que vai dar para entender o mandamento. E os filhos dos levitas trouxeram a arca do Criador aos ombros, como Moisés tinha ordenado, conforme a palavra do Senhor,
com as varas que tinham sobre si. Estão entendendo? Dá para entender ou não? Se não der para entender, você tem que se consertar com o Criador, porque você está com problema, entendeu? Se não dá para entender esse versículo, você tem que se consertar com o Criador, porque você tá muito ruim, entendeu? Eu não vou falar mais endemoniado não, entendeu? Não vou falar mais não, mas que você tem que se consertar com o Criador, entendeu? Vamos ler de novo. E os filhos dos levitas trouxeram a arca do Criador aos ombros, como Moisés tinha ordenado, conforme a palavra do Senhor, com as varas que tinham sobre si nos ombros. Estão ouvindo? Então, o mandamento que foi dado para Moisés era para transportar a arca no ombro, entendeu? Então, essas são as palavras do Senhor. A preocupação do irmão Nilson é que o vídeo fique muito grande, entendeu? Porque palavras o Senhor Yehoshua tem dado, o Senhor Yehoshua tem tido misericórdia, tem tido amor com o irmão Nilson, tem mandado a sua palavra. A segunda pergunta, mas por que os filisteus, ao tocar na arca, não morreram, irmão Nilson? Eu acredito, entendeu? Não está escrito, porque os filisteus não tinham o mandamento do Senhor, entendeu? A cobrança do Senhor é para aqueles que têm o mandamento do Senhor. Esse usa sendo de pais crentes, família crente, entendeu? Ele foi cobrado, entendeu? Porque ele tinha mandamento do Senhor na sua vida. E ó, se o Senhor Yehoshua matasse os filisteus, vocês hoje que faz pergunta, vocês ia estar perguntando, por que o Criador matou aquele povo que não tinha mandamento, entendeu? Aquele povo que roubou a arca não tinha mandamento, ele não sabia que a arca era a presença do Criador no meio do povo, o tabernáculo do Criador no meio do povo, entendeu? Então, é isso é a palavra do Senhor, entendeu? Os filisteus, adoradores do Deus Dagon, o seu Deus foi envergonhado com a presença do Criador e eles começaram, entendeu? A ter doenças, a ter problemas sérios no meio do povo, entendeu? E devolveram aquela arca. Quem foi o primeiro a pôr a arca em carros de boi foi os filisteus, entendeu? Então Israel já estava acompanhando os filisteus. Então vamos transportar na arca, entendeu? Mas o mandamento era para transportar no ombro, entendeu? É um mandamento pequeno, mas vindo do Criador não existe mandamento pequeno. Todos os mandamentos são para nós honrar e bendizer o nome do Senhor. Essas são as palavras do Criador. Examine tudo e retenha o que é bom para a sua vida, para a honra e glória do nosso eterno Criador. Amém.